esse texto aqui e a gente vai avançar. Pastor, você vai falar sobre o que hoje? Você vai descobrir daqui a pouco. Aleluia. Tiago capítulo 3, versículo 1, posso ler? Aleluia. Posso ler mesmo? Você está preparado? Aleluia. Olha isso aqui. Meus irmãos, não vos torneis muitos de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo. Versículo 2: porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Uau! Espera aí, vamos dar uma pausa aqui, já já a gente leu 3. Está falando que a gente pode tropeçar em muitas coisas, mas se alguém não tropeça no que fala, esse é um varão perfeito. Então me parece que o que você fala é muito importante para a perfeição que você anda. Oi? Tá aí ainda? O que você fala é muito importante para a perfeição com a qual você anda. Olha aí o versículo 3. Ora, se pomos freios na boca dos cavalos para nos obedecerem, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Observai igualmente os navios, que sendo tão grandes e batidos de rígidos ventos, por um pequeníssimo leme, são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. Versículo 5: assim também a língua, diga língua, eita glória, pequeno órgão, que se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Meu Deus. Versículo 7: pois toda espécie de feras, de aves, de répteis e de seres marinhos se doma e tem sido domada pelo gênero humano. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. Com ela bendizemos ao Senhor e Pai, também com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Aí ele diz: meus irmãos, não é conveniente que tais coisas sejam assim. Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargoso? Versículo 12: acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas, ou a videira figos? Tampouco fonte de água salgada pode dar água doce. Eu acho interessante, irmãos, aqui porque ele está falando sobre a língua, e ele está falando desde o início do texto o poder que tem o homem que a consegue controlar. Eu estava falando aqui quinta-feira que existe um termo que ele é chamado de sabotagem. Sabotagem é quando existe um plano e alguém nos bastidores trabalha para que aquele plano dê errado. Quantos estão comigo? Você já deve ter assistido a algum filme de ação em que isso acontece. Alguém traça um plano e alguém trabalha para que esse plano dê errado. Isso é sabotagem. Mas existe um termo também que é muito interessante, e esse termo é chamado de autossabotagem. E o que é autossabotagem? É quando nós mesmos temos um plano para a nossa vida acontecer, mas nós mesmos entramos nos bastidores da nossa própria vida e atrapalhamos o plano que temos para nós mesmos, ou o plano que Deus mostrou para a nossa vida. Pastor, então é possível que eu venha a me auto-sabotar? A resposta é sim. Como? A Bíblia está dizendo: veja a língua, é pequenininha, mas ela é comparada a um leme. O navio é grande, mas o impulso do timoneiro, através daquele leme, leva o grande navio para onde quer. Veja o cavalo, um animal de força, mas o que se coloca ali, os freios na boca do cavalo, conduz aquele animal para onde quer também. Eu quero te dizer, para onde está indo a sua vida? Pastor, eu não sei. Pois então hoje é um dia para você dar um destino a ela. Como? Através do que você fala. Hoje é um dia para você dar um destino à sua vida através do que você fala. Afinal de contas, a Bíblia nos mostra que nós não teremos muito além do que falamos. É mesmo, a Bíblia diz: do fruto da tua boca
do fruto da tua boca se saciará o teu ventre. Morte e vida, ó que sério, morte e vida estão no poder da língua. Aquele que bem a utiliza, comerá do seu fruto, e o que mal utiliza, vai comer do seu fruto também. Agora, nem sempre vai ser um fruto bom. E o que decide se vai ser um fruto bom? Você e eu decidimos se vai ser um fruto bom. A Bíblia está dizendo aqui em Tiago, irmãos, que a língua tem um poder extraordinário, e depois a Bíblia diz: quem bem a utilizar vai comer de um fruto bom. Aleluia! Agora é interessante que quando a gente começa a falar dessas coisas, o mundo em si descobriu que as palavras têm poder. Então o mundo não precisa ser crente, não precisa ser evangélico, não precisa ser católico para você ouvir por aí que você fala é muito importante. Algumas pessoas dizem que através do que você fala atrai o que tem no universo. Algumas pessoas dizem que através do que você fala atrai o que tem no cosmos. Mas a Bíblia está falando, irmão, que na verdade o que você fala procede de um comportamento onde Deus criou para você dirigir aquilo que é determinante na sua vida. Língua. Aquilo que você fala vai determinar aquilo que você crê. Aquilo que você fala vai determinar aquilo que vai acontecer. E eu sei, falando assim não parece algo muito interessante. Eu estava ali vendo a Sharon orar e eu estava pensando, será que ela vai pregar o meu sermão? Porque estava todo na oração dela. Aleluia. Língua, aquilo que fala determina. Agora, por que as pessoas não levam muito isso em consideração? Vou te mostrar o primeiro ponto. Por que as pessoas não levam bem o que falam ou a língua delas em consideração? Você lembra de Moisés? Quem aqui lembra de Moisés? Aleluia. A Bíblia diz que Deus falou com ele assim: Moisés, bata na rocha. E Moisés foi e bateu na rocha. E a rocha deu o que lhe era de direito. Na segunda oportunidade, Deus disse assim: Moisés, fale. Fale. Presta atenção. Fale. Fale com a rocha e manda ela dar água. Fala com ela. Sabe o que foi que Moisés fez? Ele pegou o cajado dele e ele bateu na rocha, e a rocha deu água a si mesmo. Mas deixa eu te falar, logo em seguida Deus chamou Moisés para conversar. E quando Deus chama Moisés para conversar, ele diz: por que você bateu na rocha? Era para você ter falado com a rocha. Mas Moisés, irmão, é a lei. Aleluia. A lei não se conforma com algo que não venha de uma ação que requer o seu esforço. Eita, vamos lá, vamos chegar num bom lugar. O que é a lei? Eu mereço ou não mereço? Eu sou bom para receber isso ou eu não sou bom para receber isso? Afinal de contas, por que Deus me daria algo que eu falo? Você nem sabe o que eu fiz ontem. Justamente porque não é da sua meritocracia, é da meritocracia de Cristo. É o comportamento dele, é o que ele fez que te abençoou. Hoje você desfruta disso. Então, enquanto a lei tem que fazer, a graça agarra. Vou repetir, enquanto a lei tem que fazer, a graça agarra. Como é que a graça agarra? Pela fé. Pela fé. Nós somos salvos. Aleluia, nós somos salvos pela graça, mediante a fé. Quantos estão comigo? Agora Moisés não soube lidar com aquilo. Ele disse: só falar? Ah não, é muito simples. Isso é fácil demais. Sabia que tem muito crente assim? Ele acha que falar é banal demais. Então ele tem que ter alguma ação que mostre para Deus que ele merece aquilo, ou então falar é algo muito banal. Mas ele não sabe que ele pode estar de duas uma: ou dirigindo como um timoneiro o leme da sua vida, o navio da sua vida, ou sendo aquele que está sabotando a sua própria vida. Aleluia. Quem é você essa noite, irmão? Aleluia. Que destino tem ido a sua vida mediante o que você fala? Quem é você? Aquilo que nada dá certo, aquilo que nada acontece, aquilo que, onde para mim é assim mesmo, comigo sempre acontece isso. Sabe, a primeira coisa que impede os crentes a reconhecer o poder que tem na língua, naquilo que eles vão declarar, é porque eles querem fazer algo para merecer. Moisés não falou, ele bateu.
A segunda coisa que impede os crentes, irmãos, eu vou te dizer agora o que é. Lembra quando Jesus chega para aquela mulher no poço, e ele diz: mulher, dai-me de beber. Qual é a resposta dela? Como tu sendo judeu me pede água. E ele diz: se você soubesse quem te pede de beber, você me pediria de uma água, e eu te daria de uma água que jorra para a vida eterna. Quando eles estão conversando, Jesus diz: mulher, vai e chama o teu marido. Ela disse: eu não tenho marido. Jesus disse: você falou bem, você já teve 5, e o que você tem agora não é seu. O que Jesus estava querendo dizer? Você já teve 5, e o que você tem agora parece que não existe um relacionamento real. Mas sabe o que eu acho interessante? Ela chega até a dizer para Jesus que o poço é fundo. Irmãos, preste atenção no que eu estou querendo falar. A língua, ou como você conduz suas palavras, é muito importante para o que você está vivendo hoje e vai viver amanhã. Mas os crentes têm sido impedidos porque eles querem fazer para ter. E na verdade você só tem que, pela fé, agarrar o que a graça te deu. Como? Pela fé. Ouvindo a coisa certa, pensando a coisa certa e falando a coisa certa. Nesse exato momento que Jesus estava dizendo para aquela mulher, eu poderia traduzir da seguinte forma, se trouxesse para a realidade da igreja hoje. A igreja hoje, ela não está andando em fé porque ela está ligada a 5 maridos. Aleluia, como assim? Ela está ligada ao olfato, ao paladar, à visão, à audição. Aleluia, qual foi que eu esqueci? Ao tato. Vixe, o tato é terrível, meu Deus. Então a igreja hoje está como? Ligada ao tato, à visão, ao paladar, à audição, ao olfato. E o que ela tem, na verdade não é dela. Que seria o quê? A fé. Por que não é? Porque, como disse a mulher, o poço é fundo. Você precisa entender a linguagem da fé se quer se comunicar com ela. Você precisa entender que não tem uma vida, uma perspectiva eficaz fora do que Deus disse. E o que é que ele disse? Sem fé é impossível agradar a Deus. O que é que Deus espera de mim e de você? Fé. O que é fé? Fé é uma certeza daquilo que eu estou crendo. Não chegou na minha mão, mas eu já creio que é meu. O que é esperança? Esperança, irmão, é quando você está crendo em algo e você diz assim: um dia minha casa vai chegar. Um dia meu carro vai chegar. Um dia eu vou fazer aquela viagem. Um dia isso vai acontecer. Um dia eu vou ser promovido. Bem-vindo à esperança. Agora, o que é fé? Fé é acreditar que Deus já fez algo para você agora, nesse exato momento. Então o que fé faz? Fé toma posse agora. Fé não espera para amanhã. Fé não espera chegar na mão. Fé é uma posse antecipada. Fé é um título de posse. Fé é uma posse antecipada. Fé é uma posse antecipada. A Bíblia disse pelo menos 4 vezes: o meu justo viverá pela fé. 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 E a Bíblia diz: e se retroceder, nele não terei prazer. O que é que a igreja precisa entender hoje? Rapaz, você não pode mais estar ligada a esses 5. Audição, visão, paladar, tato, olfato, isso não deve ser o que determina o que vai acontecer na sua vida. Ah, mas eu estou vendo, não importa. Ah, mas eu estou ouvindo, não importa. O que você tem que considerar então? Considere a palavra de Deus. Aleluia. Então o que eu sinto é mentira? Não, o que você sente é verdade. A diferença é que a Bíblia diz que seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Então toda verdade está abaixo da verdade de Deus. Então você está dizendo que a palavra de Deus é uma verdade absoluta, com certeza. Alguns dizem: mas não existe verdade absoluta. Então essa seria a sua. Mas existe uma verdade absoluta, que é a palavra. E quando tem uma verdade que se contrapõe à palavra de Deus, ela deve ser resistida com a palavra.
Ah, mas eu estou sentindo. Ok, eu sei que você está sentindo. Ah, mas está doendo. Ok, eu sei que está doendo. Ah, mas os sintomas estão se manifestando. Eu sei que estão. Mas você ainda assim tem que olhar para a palavra e esquecer tato, visão, paladar, olfato. Você tem que esquecer tudo isso e tem que esquecer também que não é como Moisés. Você não tem que fazer para merecer. Não é sobre subir um monte. Não é sobre fazer uma campanha. Aleluia. Não é sobre subir um monte, não é sobre fazer uma campanha, não é sobre fazer uma promessa, porque, irmão, pensa comigo, você é herdeiro. Seu pai, milionário, de repente ele foi para a glória, deixou uma herança para você. O advogado não vai dizer para você, você só pode receber isso se você fizer 40 dias de jejum. O que ele vai dizer é, a justiça através de mim procura um herdeiro. As pessoas estão tentando fazer coisas para receber aquilo que já está na conta. Vou repetir, as pessoas estão tentando fazer alguma coisa para receber o que está na conta. Se eu fizer esse sacrifício, com certeza Deus vai olhar para mim e Ele vai responder o sacrifício que eu estou fazendo. Deixa eu te falar uma coisa, teve um sacrifício que foi perfeito. O nome desse sacrifício é Jesus Cristo de Nazaré. O sacrifício foi feito, a lei foi paga. E quando esse sacrifício foi feito, irmão, a Bíblia está nos convidando a um nível de entendermos como conduzir a nossa vida através da nossa língua, esquecendo o nosso merecimento, mas também nos desligando daquilo que poderia nos guiar, que é o que estamos vendo, ouvindo, sentindo. Para de viver pelo que vê, para de viver pelo que ouve, para de viver pelo que sente, para de viver pelo que está vindo para você. Comece a viver pela fé. Como é que eu vivo pela fé? Não é pelo meu merecimento, não é pelo que eu sinto, não é pelo que eu vejo, não é pelo que eu ouço, é pelo que a palavra de Deus diz. Você tem que colocar um lema na sua vida. Está escrito, eu acredito, eu creio, eu recebo e ponto final. E isso é fé. Fé, irmão, não é esperar acontecer para crer. Fé é entender, está escrito, eu sou herdeiro, eu tomo posse. Irmão, eu estou aqui não para ofender a sua fé, mas nós estamos tão preocupados com quem vamos ofender, que estamos ofendendo na verdade Deus. Quando que Deus é ofendido? Quando você acredita que tem que fazer alguma coisa para receber o que Jesus já fez. Quando que Deus é ofendido? Quando você acredita apenas no que está vendo, quando você acredita apenas no que está ouvindo, quando você acredita apenas no que está tocando, quando você vive um estilo de vida onde você é casado com os seus 5 sentidos, onde você é casado com o seu merecimento, o máximo que você vai fazer é bater na rocha. Ah, pastor, eu já bati na rocha e deu água. Ok, tudo bem. Eu já vi gente subir monte, descer monte, fazer campanha, fazer promessa e receber também. Por quê? Você nunca viu que Jesus disse, seja conforme a tua fé. Se você crê. O poder que a fé tem é tão grande, irmão, que ela chega a sair da doutrina. Qual é a doutrina? Qual é a essência? A fé crê no invisível. A fé recebe o impossível. A fé é a certeza, o título de posse, a posse antecipada daquilo que você está crendo hoje. Essa é a essência. Mas eu só creio, pastor, que eu vou receber se eu fizer tal coisa. Então vai ser assim com você. Por quê? Porque é a sua fé. Mas entenda, é uma fé infantil. Por quê? Porque você tem que estar usando moletas. Nem sempre vai ter um monte para subir, nem sempre vai ter uma campanha para fazer, nem sempre você vai poder se apoiar no que vê, ou no que sente, ou no seu senso de merecimento. Ah, eu fiz isso, então Deus, eu mereço. Deus vai olhar para você e vai dizer, isso para mim é trapo de imundícia. Porque tudo que nós fazemos para merecer algo de Deus, Ele diz, para mim isso é trapo de imundícia. Então qual é o sacrifício que vale perante Deus? O sacrifício de Jesus. A Bíblia diz, irmão, que Jesus, Ele adentrou
a presença de Deus com o sangue dele. E esse sangue fala até hoje, dizendo: se o sangue de Abel falava, o sangue de Cristo fala muito mais alto, de superiores promessas. Irmão, entenda uma coisa: tudo que está escrito é direito seu, é sua herança. Você é o que a Bíblia diz que você é, tem o que a Bíblia diz que você tem, e pode o que a Bíblia diz que você pode. E essa é a palavra da fé que pregamos. É loucura para o mundo, mas para nós é o poder de Deus. A Bíblia diz, irmãos, que Jesus estava no caminho de Emaús. É o terceiro ponto que impede os crentes de usar a língua para a coisa certa. Jesus estava no caminho de Emaús, tinha dois homens conversando, lamentando que o Cristo, aqueles que eles achavam ser o Redentor, havia morrido. Jesus chega perto e diz: vocês estão conversando sobre o quê? E eles começam a dizer para Jesus: só você não está sabendo? Aleluia! Uma parte da mensagem, irmão, estava sendo pregada. O corpo de Cristo está com uma parte da mensagem agarrada sobre eles, e essa parte está de fazer medo. São crentes que estão agarrados totalmente a uma visão da velha aliança, sem revelação nenhuma da nova. E essa parte da mensagem está de fazer medo. Eles servem a Deus, eles são devotos a Deus, acreditam que o sacrifício deles aproxima eles de Deus, mas eles também creem no Deus perverso, que quando pesa a mão, pesa, que quando mata, mata, que quando fere, fere. E Jesus estava ali para mostrar o outro ponto da mensagem. Jesus está caminhando com eles e está dizendo: vocês também não sabem do outro ponto da mensagem, que o Cristo que vocês estão falando ressuscitou. Inclusive vocês estão indo para a direção errada. Vai ter um avivamento ali em Jerusalém, vai para a direção certa. É o que a mensagem completa faz com você. Ela abre os olhos do seu entendimento. A Bíblia diz que eles estavam ceando com Jesus, e a Bíblia diz que de repente Jesus desaparece, os olhos deles são abertos, iluminados, e eles dizem: bem que quando ele falava o nosso coração ardia, bem que quando ele falava o nosso coração ardia. Irmão, o nosso coração tem que voltar a arder quando nós começamos a ouvir essas verdades. Não é balela, irmão. O que você fala vai determinar o que você vive. Mas eu estou com um laudo médico aqui, pastor. Oh, ok, eu respeito isso, mas eu estou com um laudo médico aqui também. O que é que o teu diz? O meu diz que não tem jeito, mas o laudo médico que eu tenho diz: nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi ferido pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades, e o castigo que nos trouxe paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados, irmãos. Aleluia! O que é que o laudo que o diabo está mostrando para você diz? Diz que a minha família acabou, diz que o divórcio chegou à porta e que não tem mais jeito. Pois eu quero te dizer, eu também tenho um laudo para sair da sua boca. Que laudo é esse? Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Talvez você não tenha entendido bem, mas eu vou te explicar daqui a pouco, que a fé vem pelo ouvir, por isso eu vou repetir: em ti serão benditas todas as famílias da terra. O laudo diz que não tem mais jeito, o meu filho não tem mais jeito, está nas drogas. Nunca vou ver o meu filho sentado ouvindo a palavra. Irmão, deixa eu te falar uma coisa: Deus ainda levanta os improváveis, aqueles que nós jamais acreditaríamos. Deus está acreditando e apostando as fichas nele. Aleluia. Deus ainda levanta essas pessoas, irmão. Aleluia. Enquanto você está dizendo: talvez eu acredito, passou só um milagre. Uau! Só um milagre? Então bem-vindo, você está no lugar certo. É por isso que nós estamos pregando fé. Porque fé, irmão, é para a gente viver coisas extraordinárias do Senhor, desafiarmos o natural. Você sabe o que significa a palavra milagre? Milagre significa algo que contraria a expectativa humana. Vou repetir: milagre significa algo que contraria a expectativa humana. Qual é o laudo? Nunca vou ver meu filho na palavra. Pois deixa eu te dizer uma coisa: a Bíblia diz que ele não te tem dado os filhos para a calamidade. Pelo contrário, como bom perfume, os teus filhos irão perfumar as nações. Irmão, a Bíblia é tão abrangente que ela alcança até os teus netos. A Bíblia diz: e ele mesmo vos aumentará tanto a vós quanto aos vossos filhos, e os filhos dos teus filhos.
Aleluia, você está coberto. Aleluia. Agora o que é que eu tenho que entender, pastor? Bom, não é pelo teu merecimento. Também não é e não vai funcionar se você continuar casado com os 5 sentidos. O que é que eu tenho que fazer? Rapaz, o que você tem que fazer é entender a linguagem da fé. Eu sei que muitos aqui talvez estejam até cansados de ouvir, mas de tempos em tempos eu volto e eu digo: a fé vem pelo ouvir. Alguns estão por aí dizendo ao Senhor: me dá fé. E Deus deixou na palavra algo bem claro: a fé vem pelo ouvir. A fé vem pelo ouvir. A fé vem pelo ouvir. Por isso que é tão importante de que fonte você está se alimentando. Pessoas que se alimentam de muitos pais, de muitas coisas, têm uma fé confusa. O que é uma fé confusa? Crê que Deus é bom, mas crê que Deus coloca doença também. Crê que Deus cura, mas crê que Deus coloca doença também. Crê que Deus é bom, mas ao mesmo tempo há males que vêm para bem. Não! Nós temos que entender, irmãos, a tua fé não vai funcionar além do que você conhece sobre a palavra. Ei, irmão, eu estou falando de algo poderoso aqui. Aleluia. Aleluia. Se tiveres fé, como um grão de mostarda. Como um grão de mostarda. A Bíblia diz: rapaz, você vai dizer a esse monte: ergue-te, passa daqui para acolá. E vai acontecer. Irmão, já pensou você mover esse gigante da tua vida falando? Já pensou você mover essa situação que está dizendo aí que não tem mais jeito falando? Pastor, é possível? Sim! Entenda, tudo! Eu disse tudo! Vou repetir tudo! Mais uma vez, tudo! Só mais uma, tudo é possível aquele que crê! Aleluia! Tudo, tudo! Tudo é possível aquele que crê. É por isso que você tem que se alimentar de fontes seguras. Sabe qual é a diferença do trigo e do joio? Quase nenhuma. Mas se você abrir o trigo, tem semente dentro. O que é semente? Palavra. Se você abrir o joio, não. A Bíblia diz que haverá um dia que virá um homem na eira para separar a palha do trigo. E às vezes a gente não entende isso, mas o que ele está querendo dizer é o que se fazia antes: se colocava a pá e se jogava contra o vento. Por que contra o vento? Porque a palha é leve e o vento leva. Quem caía contra o vento? Apenas a semente. Aleluia. Então o que é que acontece com quem ouve a fé? Situação vem, você é jogado contra o vento. Mas acredite, quem é palha, o vento leva. Quem é semente, apenas fica firme naquela situação. Irmãos, nós não estamos pregando um evangelho de facilidade. Sim, a Bíblia diz: no mundo tereis aflições. Aflições. O que é aflição, pastor? Problema. É doença, é perturbação, é coisa vindo contra a tua família, é coisa vindo contra o teu negócio. Mas que lucro teremos em focar nas aflições? Nós não estamos aqui para sentar numa mesa para ver quem aqui está mais miserável. E aí, conta as tuas aflições que eu conto a minha. Não, ele nunca pediu para focar nas aflições. O que ele disse foi: no mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo, 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 tenha bom ânimo. Eu venci o mundo. Oh, que bom que você venceu, Jesus. Você é o Filho de Deus, não é mesmo? Não, ele está dizendo: eu venci o mundo, e essa é a vitória que vence o mundo, a vossa fé. Aleluia. Aleluia. Por que fé não está funcionando então, pastor? Porque você talvez não esteja ouvindo a coisa correta. Nós nunca tivemos um leque tão grande para ouvir como hoje. Você entra na internet, é pregador de tudo que é jeito, irmão. Acredite em mim, esses são dias para você ouvir sobre fé e ouvir a palavra da fé, porque o vento vai soprar. E você precisa estar estabelecido numa boa palavra. Deus o livre, doença bata a porta. O que é que você vai fazer? Oh, pastor, e agora? Ore por mim. Não, essa não é a postura correta. Essa é a postura que se gosta de ensinar.
para que as pessoas fiquem dependentes. Não, irmão. A Bíblia diz que a oração do justo pode muito seus efeitos. Quando situação vier, você tem autoridade e poder suficiente para se levantar numa palavra firme e declarar a palavra contra aquela situação. Diga assim: a fé vem pelo ouvir. O que você tem ouvido? Existem duas questões na nossa vida: o que você tem ouvido é a primeira, e a quem você tem dado ouvidos é a segunda. O que você tem ouvido determina já muita coisa. Agora, a quem você tem dado ouvidos determina muito mais. É por isso que existe, vamos dizer assim, uma certa disputa no reino do Espírito pelo que você ouve. Deus chega a dizer: filho meu, atenta para as minhas palavras, as minhas razões, inclina os teus ouvidos. É vida para quem acha, saúde para o seu corpo. O que é que a Bíblia está querendo dizer, irmão? Ei, presta atenção no que eu estou falando. Inclina os teus ouvidos. Você não ia precisar inclinar os ouvidos se fosse só Ele falando. A Bíblia diz, existem várias vozes no mundo, nenhuma delas sem significado. Existem vozes que te cercam, e eu não estou aqui para entrar se é fonema, dialeto. O que eu estou aqui para te dizer é que é real. Existem coisas que falam com você todos os dias. Algumas delas, como foi dito aqui na oração, vai dizer para você parar, para você desistir, para você retroceder. E quando coisas falam para você parar, para você desistir, para você retroceder, a única coisa que vai determinar isso é se existe uma palavra dentro de você dizendo que você é mais do que vencedor, irmãos. Você sabe o que a Bíblia diz sobre você? Ah, eu sei, pastor, diz que eu sou um miserável pecador. Não, não é o que a Bíblia diz sobre você. O que a Bíblia diz sobre você é nação santa, raça eleita, sacerdócio real, povo escolhido para viver as virtudes daquele que vos chamou das trevas para uma maravilhosa luz, como está escrito: Ele vos transportou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. É sobre você que está escrito: 1000 cairão à tua esquerda, 10.000 à tua direita, tu não serás atingido, mal nenhum te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda, mesmo que o inimigo venha por um caminho, oh aleluia, por 7 caminhos, ele vai ter que fugir, irmão. Se você chegou aqui hoje pensando em desistir, eu tenho uma coisa para dizer para você, irmão: você vai ter que desistir hoje, porque o Espírito da fé vai pegar você nessa noite. Diga assim: eu sou próspero. Diga: eu sou redimido. Diga: eu sou abençoado. Irmão, diga em voz alta: diga: eu sou próspero. Diga: eu sou redimido. Diga: eu sou curado. Eu sou sarado. Eu sou abençoado. Onde eu coloco as minhas mãos, prospera. Eu ando em segurança. Nesse exato momento, coisas boas estão acontecendo no meu trabalho, na minha família, nas minhas finanças. Diga assim: diabo, saia do meio, saia do meio, saia do meio. Se não sair, eu vou passar por cima. Agora dê um glória a Deus, oh aleluia. Dê um glória a Deus, irmão. Aleluia. Aleluia. Antes que você fique confuso sobre o que está acontecendo, irmão, não é briga não, viu? Aleluia. Aleluia. Algumas pessoas nos visitam pela primeira vez, irmão, e às vezes já teve gente que chegou e pensou assim: rapaz, quando eu vi aquele povo correndo, eu pensei: e agora, nós corre ou fica? Aleluia. É briga ou não é briga? É confusão ou não é confusão? É não, irmão. É porque tem um povo dentro de um estádio aí que quando o time faz o gol, o alambrado estremece. Aqui nessa igreja, meu irmão, quando a palavra testifica, a gente dança, corre, pula, vibra, a gente grita mesmo, a gente celebra, irmão. Oh, aleluia. Se você vê alguém correndo, é porque a alegria não coube no peito, estourou no pé. Oh, aleluia. Nós ensinamos mesmo a não ficarmos parados com a palavra. Você precisa dar uma resposta ao que Deus fala. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Então o que é que a Bíblia diz? A fé vem pelo ouvir. Por que você está mandando, então, pastor, eu repetir essas coisas? Porque o ouvido mais perto da sua boca é o seu. Aleluia. O que é que o diabo tem falado para você? Ah, pastor, tem falado tanta coisa. E por que você está ouvindo? Pare de ouvir. Pare de ouvir. Pare de ouvir. Fé, irmão, não é esperar a chuva passar.
Fé é aprender a dançar na chuva. É o diabo falando vai dar errado, e você dizendo: Pai, obrigado, obrigado. Em todas as coisas, todos os dias somos levados como ovelhas mudas ao matadouro, mas sobre todas essas coisas, Pai, nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. É o laudo médico chegando e você dizendo: Pai, muito obrigado. Nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi ferido, oh, pelas minhas transgressões, moído pelas minhas iniquidades. O castigo que me trouxe paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Enviou-lhes a sua palavra e os sarou e os livrou do que era mortal. E o diabo dizendo: tanto dinheiro que você já gastou com remédio, e você dizendo assim: Pai, muito obrigado, porque a tua palavra diz que bem nenhum tem faltado aos que te amam. Pelo contrário, os filhos dos leões têm necessidade, passam fome, mas os que esperam no Senhor, bem nenhum lhe faltará. Olha para as aves dos céus, não semeiam, não juntam em celeiro, contudo vosso Pai Celestial as alimenta. Não valei vós mais do que as aves que estão no céu? Olhai para os lírios que estão no campo, nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como um deles. Hoje existem, amanhã são cortados, lançados no fogo. Não valei vós mais do que os lírios que estão no campo? A Bíblia diz: se ele não poupou o seu único filho, não vos dará também todas as coisas, todas as coisas, todas as coisas, todas as coisas, todas as coisas que diz respeito à vida e à piedade. A Bíblia diz, porque, irmão, eu não sei se você já entendeu essa passagem, mas a Bíblia diz: porque tudo é vosso, vós de Cristo e Cristo de Deus. Mas a verdade do que está aqui é: tudo é vosso, irmão. Tudo é vosso, tudo é vosso. Mas pastor, você não viu como está a geladeira lá de casa, e você também não viu como ela vai ficar a partir do momento que você falar para ela. Aleluia, aleluia, aleluia. O espírito da fé está aqui, irmão. Eu só estou lembrando do irmão Reagan dizendo: eu não vou morrer com 50 anos, eu não vou morrer com 60 anos, eu não vou morrer com 70 anos, eu não vou morrer com 80 anos. Irmão, aleluia. Se você não decidir falar a coisa certa, os anjos nem vão poder pegar o que você fala. Mas quando você decidir falar a coisa certa, irmão, o diabo vai começar a ficar preocupado com você. Diga: fé vem pelo ouvir. Aleluia. Mas já notou que você ouve no domingo, no outro domingo você chega murcho? Por quê, pastor? Porque a fé vem pelo ouvir, mas ela só permanece pelo meditar. Oh, agora deu problema, pastor. Eu não sei o que é meditar. Você sabia que os grandes homens de Deus da Bíblia eram homens que meditavam? Davi fala que os salmos que eram inspirados era pela meditação que fazia. A Bíblia nos convida a meditar, renovando a nossa mente. Alguns perderam a consciência da importância da renovação mental. O irmão Reagan dizia que renovar a mente é como tomar banho. Se você deixar de fazer, alguém vai notar. Aleluia. O que é renovar a mente, pastor? É pegar as verdades da palavra, colocar na sua mente, para tirar as mentiras que vieram contra você. Aleluia. É isso que é renovar a mente. É pegar as verdades da palavra e deixar ela ficar tão firme em você que ninguém convence você que você não é mais do que vencedor. Não tem como convencer você que você é doente. Não tem como convencer você que você não vai dar certo, porque a palavra está aqui. E o que é que ela está dizendo? Mais do que vencedor, nação santa, raça eleita, sacerdócio real. Irmão, deixa eu te falar uma coisa. Tua mãe já te falou que você não é todo mundo? Já, não já? Toda mãe fala. Pois é, Deus fala a mesma coisa. Você não é todo mundo. Você é nação santa, raça eleita, sacerdócio real, povo escolhido para viver as virtudes. Aleluia. Pensando na coisa certa. A Bíblia fala: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos amoldeis ao padrão desse século, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que podeis provar qual seja a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. O que é que a Bíblia está dizendo? Renove isso daqui. O diabo não pode te parar, o pecado não pode te parar, mas você pode parar a si mesmo. Então a Bíblia diz assim: rogo-vos, irmãos. Tem algum irmão aqui?
Ele diz que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo, agradável a Deus. É o que você está fazendo. E a Bíblia diz: e não vos conformeis, não se conforma com esse mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que você possa provar qual seja a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Irmãos, olha o que Filipenses fala. Quanto mais, irmãos, tem algum irmão aqui? A Bíblia diz: tudo aquilo que for puro, justo, amável, de boa fama, se tem virtude, se tem louvor e se tem poder, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Vamos lá, você chegou aqui hoje. Se você chegar aqui, irmão, pensando no que é justo, no que é puro, no que tem louvor, no que tem poder, eu duvido, irmão, que você vai ficar quieto. O que é que o diabo faz? Ele é chamado do mestre das distrações. Ele tenta distrair você. Já viu Neemias construindo o muro? Os convites é: desce para cá. A gente precisa falar com você. Quando você está renovando a mente, não é hora de descer para lugar nenhum. É hora de você manter o foco naquilo que Deus está falando. Quanto mais, irmãos, tudo aquilo que for puro, justo, amável, de boa fama, se tem virtude, se tem louvor, se tem poder, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Agora preste atenção no que a Bíblia diz em Josué, no capítulo 1, no versículo 8 e 9. Sabe o que a Bíblia diz? Medita no livro. Que livro? Medita no livro dessa lei de dia e de noite. De dia e de noite, de dia e de noite, de dia e de noite. Olha a promessa, irmão, olha qual é o resultado da promessa. E deixa eu te falar uma coisa: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. A Bíblia diz: assim como a chuva desce do céu e molha a terra, e a terra produz o seu fruto, assim é a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, antes cumprirá o propósito a qual ela foi designada. Irmão, presta atenção no que eu estou te falando. Deus não está brincando com você essa noite. O que a Bíblia está falando para você é: medita no livro dessa lei de dia e de noite. Se você fizer isso, tu farás prosperar o teu caminho. A Bíblia nem diz, irmão, que é Deus que vai fazer teu caminho prosperar, porque Ele já fez. A Bíblia diz: se você meditar de dia, se você meditar de noite, você vai fazer o seu caminho prosperar. Meditar em quê, pastor? Na doença? Meditar em quê, pastor? Nas contas? Meditar em quê, pastor? Meditar no que a palavra diz. Irmão, eu não estou negando o fato. Fé não nega fatos. Diga: fé não nega fatos. A Bíblia diz, irmão, que quando ia subindo uma grande multidão contra o rei, Josafá olhou e disse: eis que vem contra nós uma grande e numerosa multidão. Alguém poderia dizer: Josué, você está sendo incrédulo, diga que a multidão é pequena. Não, isso não é fé. Fé não nega os fatos, mas fé também não os supervaloriza. A multidão era grande. Talvez suas contas sejam grandes. Talvez seus problemas financeiros sejam enormes. Talvez, irmãos, a enfermidade que está assolando você seja grande. Pastor, eu já fui em 3 médicos. Mas deixa eu te falar uma verdade aqui: fé não se agarra a esses fatos. Fé agarra o que a palavra diz. Sabia que a multidão que veio contra ele foi vencida? A que veio contra você está sendo vencida hoje também. Se você crê. Irmão, deixa eu responder para você: se você crê, se você aceitar o desafio de ouvir a coisa certa, de meditar na coisa certa, eu digo para você: você não termina 2024 do jeito que começou. Aleluia, você não vai terminar, irmão. Nós temos profetizado nesse lugar que 2024, irmão, é o melhor ano da nossa vida. E eu não estou falando isso para animar você, irmão. Se você tem vindo nos cultos, você sabe que ultimamente eu bato doído, mas hoje eu vim aqui porque a gente tem que falar o que Deus manda também. E Deus está falando para você essa noite: não é tempo de parar, não é tempo de desistir, não é tempo de retroceder, não é tempo de ouvir o que o diabo está falando. É tempo de se posicionar em fé, ouvindo a coisa certa, pensando na coisa certa, meditando na coisa certa, falando a coisa certa. Aleluia. Quando você descobrir que fé funciona, você vai começar a viver os melhores dias da sua vida, meditando na coisa certa. Vamos lá, qual é o problema? O problema é doença, pastor. Medita no que a Bíblia diz sobre cura. O problema é finanças. Medita no que a Bíblia diz sobre finanças. O problema é casamento. Medita no que a Bíblia diz sobre casamento. Pastor, e vai funcionar? A Bíblia diz que você fará prosperar o seu caminho. Aleluia. Eu sei, irmão. Eu estou falando para você o que Deus disse para Moisés: fala à rocha. Alguns estão querendo ainda bater na rocha. Não, pastor, me dá uma receita aí de um sacrifício bem... Não, irmão, não tem receita de sacrifício essa noite. Você só precisa falar e crer.
Sabe o que a Bíblia diz? Eu criei, por isso falei. Nós cremos, por isso também nós falamos. Esse é o espírito da fé. Então fé vem pelo ouvir, permanece pelo meditar e cresce por praticar. Qual é a prática da fé, pastor? Falar. Falar é a prática da fé. Falar é a prática da fé. Marcos 11:23 diz: ora, aquele que disser a este monte, ergue-te, lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará o que diz, assim será com ele. Vou repetir, Marcos 11:23 diz: ora, aquele que disser a este monte, ergue-te, lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crê que se fará o que diz, assim será com ele. Lembre-se do que eu estou te ensinando. A Bíblia está falando aquele que disser. A Bíblia não diz o evangélico que disser, a Bíblia não diz o espírita que disser, o católico que disser. A Bíblia diz aquele que tiver uma boca, aquele que tiver uma voz. Porque deixa eu te ensinar uma coisa, irmão: no reino do Espírito, teu endereço é a tua voz. No reino do Espírito, teu endereço é a tua voz. No reino do Espírito, teu endereço é a tua voz. Rapaz, as coisas vão acontecer, irmão. O reino do Espírito está ouvindo o que você fala. Aleluia. Marcos 11:23, aquele que disser, tem que ter alguém para falar. Aí a Bíblia diz: e não duvidar no seu coração. Eita. Mas crê que se fará o que diz, assim será com ele. O que é não duvidar no coração, pastor? Irmão, não duvidar no coração é entender que quando você fala algo impossível de acontecer, os pensamentos virão te bombardear, mas o pensamento que chega aqui não deve descer para cá. Aleluia. Eu sempre digo, meditar, irmão, é fazer com a palavra de Deus a mesma coisa que você faz com os problemas. O que é que você faz com os problemas? Pensa neles de dia e de noite, até perder o sono. Pois é, comece a pensar na palavra de dia e de noite. Comece a pensar na palavra de dia e de noite. Irmão, eu garanto para você, você vai começar a ficar empolgado. Você vai começar a ficar motivado. Se você começar a meditar na palavra de dia e de noite, rapaz, coisas vão começar a ser transformadas em você. Pessoas são livres de depressão meditando na palavra de dia e de noite. Pessoas são livres de influência maligna meditando na palavra de dia e de noite. Oh, é tão simples, mas eu quero te dizer, é tão poderoso. Escolha, abra a sua Bíblia, abre o seu cardápio, comece a escolher ali aquilo que você vai meditar essa semana. Lembra de Jesus? A mulher chega e diz: a minha filha precisa de cura e libertação. Ele diz: não é lícito pegar o pão que está na mesa e lançar para os cachorrinhos. Ela diz: mas os cachorrinhos não comem das migalhas que caem da mesa? Ele disse: então é verdade. Se os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa, receba o que você veio buscar. Eu sempre gosto de dizer, irmão, se cura e libertação é migalha que cai da mesa, imagina o que não tem na mesa. Salmos 23 diz: o Senhor prepara uma mesa na presença dos nossos inimigos. Irmãos, está na hora do crente aprender a abrir o cardápio. Para de depender de coisas. Aprenda a abrir o cardápio, renovando a sua mente. Quando você começar a renovar a sua mente, irmão, coisas vão começar a acontecer de uma forma estrondosa. Porque se cura e libertação é migalha que cai da mesa, o que não tem na mesa? É tempo, irmão, da gente começar a abrir o cardápio e começar a comer daquilo, porque aquilo que você come é o que vai sair da sua boca. A Bíblia diz que a boca fala do que o coração está cheio. Se na hora da pressão você estiver cheio de incredulidade, vai falar incredulidade. Se na hora da pressão você estiver cheio de medo, vai sair medo. Mas se na hora da pressão, oh aleluia, você estiver cheio de fé, se na hora da pressão você estiver cheio da palavra, sabe o que vai sair na hora da pressão? Palavra. Irmão, tem um apóstolo que a gente ama muito, gosta muito de ouvir ele, o apóstolo Sérgio Pessoa. O testemunho é dele, mas eu vou contar porque quem está pregando sou eu. Aleluia. Ele diz que de repente o filho dele, Mateus, eu tive a oportunidade de encontrar com o filho dele, irmão, nesses dias viajando. E sabe, ele disse que o filho dele, ele foi lá, olhou para o filho dele, o bebê estava ficando roxo, a criança ficando roxa. E ele disse, começou a ver lá, quando ele começou a fazer o que aprendeu para fazer, não funcionou. A criança morreu no colo dele, gelada, roxa, sem batimento. E o diabo disse: corre agora,
vai lá no hospital, começa a fazer os procedimentos, vai atrás do caixão, vai atrás disso, vai atrás daquilo. E ele disse que pegou aquela criança, o filho dele, Mateus, e ele disse que falou assim: diabo, você não deu o meu filho, você não vai roubar o meu filho. E ele disse que pegou aquela criança, começou a orar por aquela criança, e ele disse que começou a declarar: a lei do Espírito da vida te libertou da lei do pecado e da morte. A lei do Espírito e da vida te libertou da lei do pecado e da morte. A lei do Espírito da vida te libertou da lei do pecado e da morte. 6 horas e 45 minutos olhando para um bebê morto nos braços dele e declarando: a lei do Espírito e da vida te libertou da lei do pecado e da morte. Mas ele disse, irmão, que de repente, quando ele olhou ainda o filho dele gelado no colo dele, Deus falou assim: diga de novo, você já ouviu o suficiente para crer. E ele levantou aquele bebê e disse: Mateus, eu te chamo a vida, porque a lei do Espírito da vida te libertou da lei do pecado e da morte. E aquele bebê fez ressuscitou nos braços dele, irmão. Reagiu nos braços dele. Se funciona para ressuscitar um bebê, vai funcionar para essa doença que o diabo tem dito que não tem jeito. Vai funcionar para essas finanças que o diabo tem dito que não tem jeito. Vai funcionar para essa depressão maldita que o diabo tem dito que não tem jeito. Como, pastor? Pela fé. Pela fé. Pela fé. Eu quero te ensinar. Aquele que disser, tem que ter alguém para falar. Se Deus procurar alguém para falar essa noite a uma situação, Ele pode encontrar você. Eu vou repetir de novo. Se Deus procurar alguém para falar a uma situação hoje, Ele pode encontrar você. Dr. Les Samuel, um pai da fé, ele disse que estava dirigindo e de repente uma notícia no rádio: se você não tem um coração forte, mude de estação ou baixe o volume. Ele disse que foi lá e aumentou o volume. Por quê, pastor? Fé não tem espírito de intimidação. John G. Lake disse: você nunca viu nas escrituras Jesus correndo com medo. Ele disse que aumentou o volume. E eles falavam de uma jovem que foi vendida na Filipina como escrava sexual e estava possessa. E ele diz que era algo tão sério que eles procuravam a ajuda de quem poderia, se algum pastor na região poderia orar por ela, porque um médico foi atendê-la. Ela estava dentro da jaula e apareciam mordidas no corpo dela. Eu estou falando sério, irmão. Ela estava tão possessa que apareciam mordidas no corpo dela, daquilo que estava atormentando ela. E o médico foi lá e bateu nela. E ela olhou para o médico e disse: dentro de 24 horas você vai morrer. E dentro de 24 horas o médico morreu. Um homem foi lá para atendê-la. E quando foi lá, ela olhou para esse homem e disse: dentro de 24 horas você vai morrer. E ele morreu. Então estava todo mundo com medo. E Deus disse: Les Samuel, vá lá e fale com ela. Ele disse: Senhor, procure outro. Irmãos, você sabia que quando Davi chegou no campo de batalha, todos os soldados estavam escondidos com medo de Golias? Mas todos eram treinados para enfrentar Golias. Você não entendeu, não? Todos estavam com medo de enfrentar Golias, mas todos eram treinados para lutar contra Golias. Dependendo da situação, Deus te encontra com medo, escondido ou executando o que você está sendo treinado para fazer. Oh, pastor, mas o gigante é tão grande. Irmão, eu estou aqui para te dizer uma coisa: nós estamos vivendo os últimos dias, e nesses últimos dias tem uma igreja gloriosa, poderosa para se levantar no meio das trevas. Irmão, você vai ser um outdoor de Deus do que dá certo. E ele disse: procure outro. E Deus disse: eu não tenho nenhum outro na cidade que sabe responder. E ele disse que chegou lá, e aquela menina olhou para ele e disse: você é um bastardo. E ele disse: meu nome é Les Samuel,
Minha mãe é fulana Samuel, meu pai é fulano Samuel, e eu nasci legitimamente. E eu vim falar com você no nome do Deus vivo. E ela começou a desfazer do nome de Jesus. E ele disse: você está errada, Jesus é o nome que está acima de todo nome, que se possa nomear não só no presente séculos, mas também no vindouro. No final das contas, irmão, aquela menina foi liberta. Mas deixa eu te dizer uma coisa, sabe o que é que Deus estava precisando? De alguém que soubesse responder e não deixar a situação ter a última palavra. Deixa eu te perguntar uma coisa. Na minha casa funcionava assim. Minha mãe dizia: você não vai. Eu dizia: mas quem tem a última palavra aqui sou eu. Era o que a minha mãe dizia. Alguns estão dizendo: a última palavra vem de Deus. Deixa eu te falar uma coisa, Deus deu a palavra, mas o que Ele está querendo é que você agora pegue a palavra dEle e na situação que você está enfrentando, dê a última palavra. Nenhuma Bíblia funciona por estar aberta. A Bíblia funciona se for falada e crida no coração. O que isso quer dizer então, pastor? Quer dizer que quando uma situação se levanta, Deus está esperando o bom combate da fé. O que é o bom combate da fé? O diabo dizendo: vai morrer, e você dizendo: não morrerei, antes viverei e contarei os feitos do Senhor. O diabo dizendo: vai adoecer, e você dizendo: eu sou curado e sarado pelas pisaduras de Jesus. Vai falir, e você dizendo: Pai, muito obrigado, porque se o Senhor não poupou Jesus, já me deu todas as coisas que diz respeito à vida e à piedade. Irmão, reaja! Aleluia, aleluia. Eu prego, irmão, sobre fé. A minha expectativa qual é? Ver você parar de falar o contrário. Está tão difícil, é tão difícil, está tão complicado, é tão complicado. Está ruim para fulano, está ruim para todo mundo. É porque é assim mesmo, é assim mesmo. São frases que matam o crente, é o tal do é assim mesmo. Outra frase que mata o crente é: está ruim para todo mundo. Irmão, você tem que aprender, até nos mínimos detalhes, se policiar para falar certo. Eu não creio, sinceramente, que se alguém falar assim: nossa, eu estou morrendo de fome, ela vai morrer de fome. Porque existe uma lei. A lei é aquele que diz crer no seu coração e falar com a sua boca. É claro, se você falar crendo, né, quem sabe morra. Mas eu creio que um hábito errado é o gerador de outro hábito errado. Se você começa falando: eu estou morrendo de fome, com certeza, diante da situação, você também vai dizer coisas do tipo. Deus está esperando, irmão, a gente ter uma linguagem correta. Uma linguagem, irmão, da fé. Pode estar tudo dando errado, irmão, pode estar tudo desmoronando. Você ainda é aquele que vai se levantar no meio da situação e falar: vai tudo bem. Lembra daquela mulher? O marido morre, recebe a promessa de um filho, o filho nasce, tem uma dor de cabeça forte, morre. Ela olha, deita o menino na cama do profeta, ela viu que o menino estava morto. O profeta manda chamar ela, quando chega diz: o que é que você tem? Pode falar, o que é que está acontecendo? Ela disse: vai tudo bem. Irmão, qualquer pessoa que não tem fé se jogaria aos pés dele e diria: me ajuda, meu filho morreu. Sabe o que foi que ela fez? Ela disse: vai tudo bem. Maduros na fé é quando a gente aprender, até em meio à face da morte, olhar e falar: vai tudo bem. Como é que você está? Vai tudo bem. O que é que está acontecendo? Vai tudo bem. Sabe por quê, irmão? O diabo quer mesmo é que você se derreta de chorar. Pastor, é essa igreja aqui que não pode chorar? Pode. Pode chorar aqui, irmão. Aleluia. Não tem problema. O problema não é chorar. O problema é viver chorando. Viver chorando não vai mudar a tua história. Oi? Viver chorando não vai mudar. Ah, mas a Bíblia tem um livro de lamentações, bem pequenininho. Está lá mesmo. O que é que eu tenho que aprender então, pastor? A ser do contra.
Como assim sendo contra? O diabo dizendo, vai dar errado, e você vai dar certo. Vai dar errado, vai dar certo. Vai dar errado, já deu certo. Já deu certo, já deu certo. Irmão, o final da história é simples. A Bíblia diz, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. No meio dessa discussão, um dos dois vai ter que correr. E eu quero te dizer o final, não é você. Aleluia. Confissões de fé não funcionam se não forem trazidas ali. Eu ainda tenho um tempinho. Se não forem trazidas ali, irmão, regadas de paz e alegria. Não adianta confessar a fé com medo. Por que não funciona, pastor? Porque você confessa temendo. Como é que eu tenho que confessar então? Crendo. Paz, alegria devem regar as suas confissões de fé. Aleluia. Você está aqui ou foi para casa? Vamos lá. Você pode estar enfrentando alguma situação hoje, e tudo bem, eu respeito isso. Como eu falei, eu não estou aqui para desdenhar do seu problema. Eu não estou aqui para desdenhar do que você está passando. Eu não estou aqui para desdenhar da sua fé. O que eu estou aqui, irmão, é para te ensinar que existe uma saída e existe um caminho, e esse caminho começa pelo que você fala. Se você continuar falando as mesmas coisas, você vai continuar tendo os mesmos resultados. Marcos 11, 23 diz, sabe o que? Aquele que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, não duvidar no coração, mas crê que se fará o que diz. Você tem que começar a falar crendo no que você está dizendo para receber aquilo. Eu gosto de dizer, irmão, quem congrega aqui sabe, Deus te deu um cheque em branco para assinar com a língua. Você não entendeu, não. Eu tenho certeza, irmão. Você está ouvindo, mas a Bíblia fala, olha, daquilo que se ouviu, não se aproveitou, porque não se misturou fé naquilo. Aleluia. Vamos lá. Se você não misturar fé no que está ouvindo, não vai funcionar para você. Ah, pastor, você não sabe as experiências que eu já tive com Deus. Fazendo isso, fazendo aquilo, fazendo os meus sacrifícios, tudo bem. Eu não estou aqui para desfazer das suas experiências, mas eu estou aqui para te dizer, irmão, tem coisas que podem funcionar fora da doutrina por causa da sua fé, mas tem coisas que vão funcionar de uma forma muito mais violenta se você fizer dentro do que ele falou. O que é que ele disse? Fé vem pelo ouvir, permanece por meditar, e você tem que aprender a começar a falar. A falar aqui, a falar as situações, a falar as coisas. Sabe de onde veio esse versículo, Marcos 11, 23? De uma caminhada de 3 quilômetros de ida e 3 quilômetros de volta que Jesus estava fazendo. Com fome, viu uma figueira, e a Bíblia diz que foi ver se nela porventura acharia figos. Por que ele foi ver se acharia? Porque não era tempo de figos, irmão. Não era tempo de figos, mas a gente tem que aprender a viver coisas. Não era tempo de figo, mas a gente tem que aprender a viver coisas que às vezes não está no tempo, mas que você pode alcançar aquele tempo pela fé. Pela fé. E Jesus olhou, viu a figueira, e a Bíblia diz que foi ver se, olha que dúvida, se é certeza. A Bíblia diz que foi ver se nela porventura acharia figos. Quando Jesus chega ali que procura não ver, ele diz, ninguém nunca mais coma fruto de ti. No outro dia, irmão, todos os discípulos ouviram, a figueira estava ali viva, as folhas estavam verdes, parecia que Jesus tinha falado palavras ao vento. Mas no outro dia, Pedro olha para a figueira, e eu tenho certeza que ele se desvia da rota e vai dar uma olhadinha na figueira, e ele volta para Jesus e diz, mestre, a figueira que você amaldiçoou, ela está seca. Preste atenção, ele diz, desde a raiz. Quando ele diz que a figueira estava seca desde a raiz, significa dizer, irmão, que o que você fala não age diretamente no que você vê. Mas porque o que você fala não age diretamente no que você vê, você desiste do que fala pelo que está vendo. Será que deu para entender?
O que você fala não age diretamente no que você vê, então você desiste do que fala pelo que está vendo. Mas quando Jesus falou, aquela palavra saiu da boca de Jesus, foi lá na raiz e começou a matar aquela planta. Mas para quem estava vendo de fora dizia, está viva, mas Jesus sabia, mas está operando. Está viva, mas está operando, irmão. Quando você puxa um ventilador da tomada, a hélice está girando ainda. Alguém pode olhar e dizer, um desavisado, você não desligou não. Olha aí, está girando, mas irmão, é questão de tempo, porque a força motora foi desligada. Quando você fala algo, você está ligando e desligando coisas no reino do Espírito. Mas o reino do Espírito você não vê, e porque você não vê, você desiste do que falou pelo que está vendo. Mas você tem que aprender a se manter firme no que fala. Até quando? Até acontecer. Até quando? Até acontecer. Irmão, lembra de Pedro, irmão. A Bíblia diz que Jesus chega para Pedro e está ali pescando. E de repente, sabe, a Bíblia diz que Pedro pescando a noite toda, irmão. A gente lê a noite toda em fração de segundos, mas a noite toda durou a noite toda. É uma grande revelação. Você só aprende no verbo aparecido, aleluia. A noite toda durou a noite toda, você está me entendendo? Jogando rede, puxando nada, jogando rede, puxando nada. Chega Jesus e diz, Pedro, faz o seguinte, leva o barco e joga a rede do outro lado. Você nunca se perguntou por que Jesus mandou jogar do outro lado? Será que o lado que Pedro jogava não servia? Não, irmão, Jesus estava querendo dizer o seguinte, você está acostumado como pescador a jogar contra a correnteza, porque contra a correnteza eles estão vindo aqui e cai na rede, pois joga do outro lado, você vai jogar a favor da correnteza, para você ver que não vai ser a sua mão, vai ser a minha. Então o que é que ele faz? Ele joga do lado que era difícil de pegar o peixe. Quando ele joga, ele diz algo que tem que chamar a nossa atenção. Ele diz assim, sobre a tua palavra, sobre o que você disse, eu vou lançar a rede. Baseado em quê? Pedro não disse, olha, foi sobre o que o pastor disse, sobre o que o profeta disse. Não, ele disse assim, presta atenção, baseado no que você disse. Vamos lá, irmão. Eu estou me sentindo como um médico dando um desfibrilador. Não sei nem se é assim que chama. Para ver se eu ressuscito alguns aqui. Quantas palavras, eu não estou dizendo profecia não. Eu não estou dizendo de gente que te parou e disse assim diz o Senhor. Eu estou falando da tua Bíblia. Quantas palavras sobre cura você tem lá? Quantas palavras sobre favor você tem lá? Quem lembra do pastor Rick que pregou aqui? Eu não sei se você ficou com algo da vida daquele homem, eu fiquei com algo. Ele disse que todos os dias ele acorda e diz, pessoas me favorecem, pessoas fazem coisas por mim, pessoas me abençoam, pessoas gostam de mim. Irmão, a gente declara isso. Sabe por quê? Eu quero que você entenda, não são só palavras. A língua é um pequeno órgão. A Bíblia diz que uma pequena fagulha põe em chamas uma floresta inteira. Irmão, eu comparo isso sobre o que você está dizendo hoje, que é uma fagulha, colocando tua vida toda incendiada pelo poder do Espírito. Agora pensa quantas palavras você tem, quantas palavras de cura, de favor, de provisão. Quantas palavras de portas abertas, quantas palavras de finanças, quantas palavras você tem. Se você fizer a conta, você vai chegar a um denominador, muito e numerosas promessas. Quantas palavras você tem de Deus? E o que Pedro descobriu deve alertar a gente. Ele disse, sobre a sua palavra, sobre o que você disse, eu vou lançar as redes. Quando Pedro começa a lançar as redes e ele vai puxar, irmão,
a Bíblia fala que ele precisou pedir ajuda. Por quê? Ele começa a puxar e ele vê que está fora do comum. Ele começa a puxar e chega um momento que ele não aguenta mais puxar e ele diz: me ajuda! Você já notou? A Bíblia diz que quando você começa a confessar, tem um momento para você parar. Qual que é o momento? O momento para você parar é quando acontece. Você para com aquela confissão para ligar o interruptor da próxima. Nós não vivemos da temporada da fé. Nós vivemos um estilo de vida. Deu certo essa, vamos para a próxima, próxima. Agora, quando Pedro notou que estava pesado, ele pediu ajuda. Tem um determinado momento, irmão, que o que você confessa começa a ter um peso. O que Pedro deveria fazer? Soltar e deixar o cardume ir embora? Tem alguns que começam a confessar: venha, venha, até que uma hora começa a ficar pesado, os desafios vão surgindo e as pessoas soltam. Não, quando começa a ficar pesado, não é hora de soltar, é hora de começar, irmão, a ter pessoas com o mesmo espírito, crendo da mesma forma, falando do mesmo jeito. O que é que Pedro fez? Me ajuda! Colocaram, meu irmão, se não tivesse dividido nos barcos, o barco de Pedro ia a pique. Deixa eu te falar uma coisa: 2024, irmão, está só começando. Eu não sei como você chegou aqui, irmão. Eu não sei o que está acontecendo. Eu não sei o que o diabo tem dito, o que o diabo tem deixado de falar. Mas eu quero dizer para você: se você agarrar o espírito da fé, irmão, 2024 vai ser o melhor ano da sua vida. Você vai falar e você vai ver acontecer. Você vai falar e você vai ver acontecer. Você vai confessar e você vai ver acontecer. Romanos no capítulo 4, no versículo 17 diz: nós cremos num Deus que vivifica os mortos e que chama à existência as coisas que não são, como se já fossem. Deixa eu te falar algo: chamar as coisas que não são, como se já fossem, é fé. Vou te ensinar algo aqui, vai chocar algumas pessoas. Eu vou ensinar assim mesmo. Quem tem casa aqui própria? Poucas pessoas, né? Então eu posso dizer que se você não tem a casa própria, Senhor me ajuda. Se você não tem a casa, ok? A Bíblia diz, Romanos 4,17, ele chama as coisas que não são. Então, se você não tem a casa faz parte das coisas que não são. Quem aqui tem carro? Quem não tem carro, eu posso dizer que chamar o carro, você está chamando as coisas que não são. Porque você não tem, se você não tem, não é. Mas a Bíblia diz que nós cremos num Deus que vivifica os mortos. Você já notou que ele joga o nível lá em cima? Ele não diz que cura os doentes, ele diz que vivifica os mortos. Ele diz, e que chama. As coisas que não são, como se elas já fossem. A Bíblia diz: o meu justo viverá pela fé. Quantas vezes? O meu justo viverá o quê? Então eu posso dizer que o meu justo, se ele vai viver pela fé, e fé é chamar a existência, eu posso dizer que o meu justo viverá chamando as coisas que não são, como se já fosse. O que isso significa, pastor? Já imaginou? Porque eu já. Quando você está ali, carro venha, casa venha. Eu não estou destruindo os outros pilares. Eu não estou dizendo que você não tem que trabalhar. Tem que trabalhar. Eu não estou dizendo que você não tem que ser inteligente nas suas finanças. Tem que ser inteligente nas finanças. Eu não estou destruindo os outros pilares. É que eu não tenho tempo para ensinar todos. Mas o que é que a Bíblia está dizendo? Você pode fazer tudo até aqui. Mas quando chegar aqui, você tem que entender que você não vai adiante sem usar o que Deus te deu. Então o que é que você pode fazer? Venha. 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 Quem aqui trabalha com cliente, levanta a mão. Ok.
Você não teve o melhor ano de clientela da sua vida, até você começar a abrir o seu negócio, entrar nele e falar: cliente, venha do norte, venha do sul, venha do leste, venha do oeste, venha. Pastor, você está me ensinando confissão positiva? Não, eu estou te ensinando o que a Bíblia diz. Marcos 11, 23, aquele que disser a este monte, ergue-te, lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará o que diz, assim será com ele. Romanos 4, 17, nós cremos no Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não são como se já fossem. Do fruto da tua boca se saciará o teu ventre. Morte e vida estão no poder da língua, aquele que bem a utiliza comerá do seu fruto. Eu estou te ensinando o que a palavra diz. Para de falar errado, para de falar negativo. Mas pastor, no dia que eu disse assim, cliente venha do norte, do sul, do leste, do oeste, tu acredita que nesse dia desmarcou todo mundo, não veio nenhum? Foi mesmo? Bem-vindo. A Bíblia fala, irmão, que você vai ser provado, não por aquilo que você crê, mas por aquilo que você fala. Eu vou encerrar com isso. A Bíblia diz que Pedro cria que ia defender Jesus, até então estava tudo bem. O problema foi quando ele disse assim, de modo nenhum isso te acontecerá, nem que eu tenha que morrer por você. Aí Jesus disse assim: Pedro, o diabo pediu para peneirar você. Sabe o que é que ele estava dizendo? Você falou e o diabo quer ter certeza se você crê no que disse. Você falou e o diabo quer ter certeza se você crê no que disse. Então quando você diz assim: eu sou sarado e curado, parece que os sintomas aumentam. Ontem à noite, irmão, a Luana estava com 38 para cima de febre, quase 39. Para quem não conhece, a Luana é a minha esposa. Febre, meu amigo, queimando de febre, dor no corpo, não dava nem para fazer assim, que doía. Irmãos, a lógica é o quê? Rapaz, vamos correr, vamos fazer. Nada contra médico, viu? O médico é uma grande bênção. Diga amém. Mas naquele momento foi uma escolha dela. Ela decidiu, ela disse: eu não vou, eu creio que eu sou curada, e eu que não vou me levantar para interromper a fé dela. Mas quando ela disse: eu creio que eu sou curada, rapaz, a febre começou a aumentar, a dor começou a aumentar. E eu fui na cozinha preparar algo para ver se ela comia. E quando eu voltei para o quarto, irmão, eu estou falando a verdade para você. A Luana, ela estava fazendo o que a gente ensina. Ela estava dizendo: eu sou curada, ha. Rir com quase 39 e pouco de febre, irmão, não é legal. Rir com um corpo onde você faz assim e dói, não é legal. Mas posso te falar uma coisa? Funciona. A febre foi embora, irmão. Ah, pastor, mas depois tentou voltar. A gente ri de novo. A gente declara a palavra de novo. A gente faz de novo. E o que eu estou tentando te mostrar é: quando você declara, não significa que é o fim do problema. O diabo vai tentar te convencer com o que você vê. Ele vai usar o que você está vendo para que você desista do que está crendo. Ele vai usar o que você está vendo para você desistir da confissão. Quantos entenderam isso? Mas se você não desistir da confissão, se você não desistir do que está falando, aleluia. Se você não desistir da confissão, se você não desistir do que está falando, se você não desistir da confissão, se você não desistir do que está falando, se você não desistir da confissão, se você não desistir do que está falando, se você não desistir da confissão, está dando para me ouvir bem aí atrás? Se você não desistir da confissão, não desistir do que está falando, vai acontecer. Lembre-se, o que você fala está atuando no reino que você não vê, mas o reino que você não vê vai manifestar o que você está falando no reino visível. Ah, mas está pesado, continua puxando. Continua puxando. Uma hora o que você está declarando vai acontecer. Vai acontecer. Tudo o que você está vendo hoje nessa igreja, todo mundo já sabe, eu já contei e vou continuar contando. É fé, irmão. Tudo aqui, esse palco é fé. Tudo
na minha vida tem funcionado por fé. Não tem na mão, não estou vendo, mas eu tenho uma visão no meu espírito e eu falo o que eu estou crendo. E situações chegam. Você acha que falta chega para mim ou não? Irmão, a falta chega. Mas deixa eu te dizer, eu não fico com ela. O que é que eu faço? Eu confesso a palavra. Eu vou rir. Faça ha. Irmão, eu já recebi coisas rindo. O diabo não suporta, irmão, quando você está passando pressão, sufoco. Pensa numa briga. O camarada dizendo, vou dar um soco na sua cara. E você, você vai ver um camarada nervoso. É a mesma coisa o diabo, irmão. Quando ele está vendo você passar pressão, sufoco, e você está rindo, ele diz, mas não é possível. Faça ha de novo. Irmão, o diabo vai testar você, se você está crendo no que está falando. Mas, irmão, quanto mais a pressão aumenta, mais você ri. Quanto mais a pressão aumenta, mais você crê. E se for o caso, aumente o grau das suas confissões. Aumenta o grau da confissão, irmão. Uma vez por dia eu estou confessando. Pastor, começa a confessar 2, 3, 4, 5, 6. Kenneth Copeland disse, quero chamar agora. Ele chamou o pregador lá, é o 33º avião que ele está dando. Irmão, eu sei que a gente tem muito visitante essa noite. Eu estou falando aqui de carro, casa, avião, tudo coisa que ninguém quer. Mas assim, entenda, não é, irmão, que eu estou pregando para você o evangelho está pregando para a gente o evangelho do exagero, do extremo da prosperidade. Não é isso não. É que eu aprendi que o mesmo Deus que pode dar dinheiro para a igreja fazer missões, pode dar dinheiro para a igreja fazer os dois, os membros viver bem e fazer missões. Amém? Agora entenda uma coisa, quando esse homem subiu, ele disse, eu não sou rico pelo dinheiro que tenho ou pelos aviões que dei, porque o dinheiro que eu tenho, os aviões que eu dei, tudo isso pode ir e voltar. Ele disse, eu sou rico pela fé que tenho, porque se você me colocar no lugar mais pobre, ali eu vou prosperar do mesmo jeito, porque não se trata do lugar aonde eu estou, se trata daquilo que eu carrego. Eu quero ver você falando certo em 2024. Eu quero ver você confessando a palavra em 2024. E irmão, quando você começar a confessar, quando você começar a chamar, você vai começar a ver coisas acontecerem e você vai testificar, essa palavra funciona. Aleluia, fica de pé. Aleluia. Eu queria, irmão, que o povo dessa igreja fosse ousado. Estou dizendo que você não é ousado não, viu? Faça força para me entender errado não. Mas tem hora, irmão, que você tem que dar uns brados certos. Aleluia. Você já viu mãe? Eu sei que eu estou falando muito de mãe hoje, né? Mas você já viu? Você faz mãe. Mãe. Ela. Mãe. E ela vai fingindo que não está ouvindo. Aí tem uma hora que ela vai, o que é? Não é assim? Irmão, tem uma hora que o diabo vai dizendo, vai dar certo não, viu? Você está lá, não mexe comigo que eu não mexo contigo. Funciona não, irmão. Vai dar certo não, viu? Tem uma hora que você tem que olhar para ele e falar, eu vivo pela fé. Eu não vivo pelo que eu vejo, eu não vivo pelo que eu sinto, eu não vivo pelo que você está me mostrando, eu vivo pela fé. Então, diabo, cale a boca, porque eu vou ver tudo que é direito meu, que é minha herança, acontecer. Eu vou ver os meus familiares na igreja, eu vou ver a minha vida prosperar, eu vou ver as minhas finanças prosperando, eu vou ver essa doença indo embora. Por onde que essa doença veio? Eu não sei, pastor, não precisa saber não, mas por onde ela veio, ela vai ter que sair. Aleluia, eu vivo pela fé. Eu vivo pela fé. A Bíblia diz que pela fé. Aleluia, vai ler a galeria da fé depois. Pela fé
fecharam a boca dos leões. Pela fé, eles tiraram a força do fogo. Já pensou, irmão? Fogo pegando ali, sem força, não queima. Pela fé derrubaram gigantes. Pela fé derrubaram muralhas. Pela fé desbarataram exércitos. Pela fé, plenamente convicto. Pastor, quando é que acontece para mim? Quando você está plenamente convicto. Plenamente convicto. Plenamente convicto. Quando é que eu sei que eu estou plenamente convicto? Quando você está falando a coisa certa, mesmo tudo ao seu redor dando errado. Chegou o tempo de viver o sobrenatural, irmão. Chegou o tempo de viver o que Deus tem preparado para a sua vida, para a sua família. Eu sei que talvez coisas que eu falei hoje te chocou, talvez tenha te surpreendido, mas talvez você faça parte de uma porcentagem que tem vivido o evangelho, de que se você está passando tanto problema, vai ver que é a vontade de Deus. Não, irmão. A Bíblia diz: eu te desejo, e quem fala é Deus, viu? Eu te desejo que tudo te vá bem, que prosperes e tenha saúde em todas as coisas, assim como é próspera a tua alma. Aleluia. Eu te desejo que tudo te vá bem, que prosperes e tenha saúde, assim como é próspera a tua alma. Oh, eu estou passando por esse estreito. Vai ver que é Deus tentando me ensinar alguma coisa. Não, irmão. Quando Deus quer te ensinar alguma coisa, Ele usa a palavra dEle. Mas Deus repreende o filho a quem ama. Ele repreende mesmo, dizendo: filho meu, atenta para as minhas palavras. As minhas razões inclinam os teus ouvidos. É vida para quem acha, saúde para o seu corpo. Irmão, talvez você tenha sido parte de uma geração que tenha vivido um evangelho pela metade. Deus não está esperando uma igreja, uma noiva chegar no céu toda arrebentada, manca, calejada, sangrando, com a arma na mão e dizendo assim: chegamos, Jesus. Alguns estão pensando que a igreja vai chegar assim no céu. A igreja não está aqui para sobreviver. A Bíblia diz: os que receberam a abundância da graça, o dom da justiça, reinarão em vida. Você não precisa reinar no céu, irmão. No céu não tem conta para pagar, no céu não tem doença para vencer. Ele diz: reinarão em vida. Aqui a igreja não vai chegar lá, irmão, toda destruída, o vestido rasgado, suja. Não, a Bíblia diz que ele está vindo buscar uma noiva ataviada, sem mancha, sem ruga, sem mácula. Pastor, está falando de santidade. Pois é, mas está falando de triunfo também. Nós somos a igreja triunfante, irmão. Aleluia, eu quero ver. Eu já vi acontecer. Você viu o irmão Edson aqui testemunhando. Mudou de loja, estava numa pequena, foi para uma que é 4 vezes o tamanho agora. Ele estava me mostrando o vídeo, eu estava me alegrando. Mas, irmão, deixa eu falar para você. Eu tenho testemunhos aqui de gente que chegou aqui e foi promovido no trabalho, foi promovido. Eu não tenho uma promoção para te contar. Eu não tenho, irmão, aqui dentro dessa igreja, eu não tenho uma promoção para te contar. Eu não posso dizer assim: o irmão fulano de tal foi promovido. Eu tenho várias promoções para te contar. Várias. Eu tenho casais aqui. Eu não tenho um, não tenho 2. Eu tenho casais aqui que chegaram para se divorciar. Casamento acabando. Hoje, irmão, sendo bênção na igreja, sendo bênção no corpo de Cristo. Irmão, eu tenho gente que chegou aqui. Eu não tenho uma, vou repetir, eu não estou com um testemunho, 2 ou 3. Eu tenho gente que chegou aqui que era totalmente depressivo e depressiva, nem dormia. Aí, aleluia, a Gláucia mesmo deu um brado ali, porque ela sabe, irmão, o que eu estou falando aqui é verdade. Às vezes falando assim, principalmente para quem está nos visitando, parece: o pastor, né? Ele é um pouco soberbo. Não, irmão, é que eu estou cansado desse evangelho de mentira. Nós não somos uma igreja que está aqui para apanhar, sofrer.
Comer o pão que o diabo amassou. Não, irmão, está na hora de comer o pão que amassou o diabo. Que uma coisa é comer o pão que o diabo amassou, mas que tal comer o pão que amassou o diabo? Jesus fez isso. Irmão, aqui é um lugar. Quantos cultos a gente não está aqui? Gente nasce de novo aqui. Gente é batizado no Espírito Santo, gente é curado. Dia desse eu cheguei em casa, o irmão mandou uma mensagem para mim. Não fui lá na frente não, na hora do apelo para o batismo, mas eu tenho que testemunhar uma coisa. Eu recebi o batismo sentado onde eu estava. Eu fiz glória a Deus. Glória a Deus. Eu fico vendo o Senhor aumentando essa igreja. Eu fico vendo gente chegando. Daqui a pouco, irmão, nós vamos estar com a cadeira até lá atrás. Vai caber gente. Logo, logo, irmão, próximo ano é a expectativa do nosso coração. A gente vai estar com um centro de treinamento bíblico Rema aqui, irmão. Sabe, Deus tem tantas coisas, Deus tem tantos planos para fazer. A gente está nascendo uma igreja ali em Hidrolândia, irmão. Está nascendo, os irmãos estão no meu pé, alvoroçado, porque eles estão com um ponto lá para alugar. Então tudo, ó. Mas irmão, deixa eu te falar um negócio. As coisas estão acontecendo. Deus está ampliando a igreja dele. Mas eu não quero, irmão, que você fique para trás. Aleluia. A gente tem que aprender, irmão. Agarra o que eu estou falando como verdade. Não espera acordar amanhã não. Já declara: Pai, obrigado. Está chegando presentes, surpresas vindas do norte, do sul, do leste, do oeste. Promoção chegando, aumento de salário chegando. Por que não, irmão? Por que não? Ah, pastor, sabe, eu tenho visto algo se disseminar no nosso meio. Alguns irmãos, às vezes, que têm um certo renome, às vezes acabam morrendo de alguma doença e se espalha, né? E as pessoas dizem: olha aí, era crente, era irmão famoso, morreu doente. Irmãos, e quantos anônimos não foram curados na cadeira que você não sabe? Dizem que o avião só vira notícia quando cai. Tem gente focando muito naquilo que não deu certo. Irmão, deixa eu te falar uma coisa. Eu vi um culto, eu estava lá. Uma irmã com 116 caroços cancerígenos. O médico disse para ela: vai morrer em casa, tchau. Curada, com laudo na mão, sem um caroço, sem nada. Irmão, eu vi um pastor. O médico disse para ele: seu caso não tem jeito. Era um câncer no fêmur, estava para morrer, não tinha mais jeito. Ele chamou o filho, disse para o filho: você vai assumir a igreja, seu pai só tem tanto tempo de vida, 1 mês e pouco. E ele disse: esse tempo que eu tenho eu vou gastar orando e confessando cura, eu não tenho nada a perder. E ele estava lá orando, e eu sou curado, eu sou curado, eu sou curado. Pai, obrigado. Irmão, entenda uma coisa: quando eu falo para você repetir, é porque o ouvido mais perto da sua boca é o seu. Você ouviu por muito tempo que essa depressão não vai embora. Eu estou aqui para te dizer: vai sim. Vai sim. Vai sim. Eu declaro no nome de Jesus, irmão, esse espírito de depressão não vai ficar. Ele vai embora em nome de Jesus. Você é livre. Aleluia. E um belo dia ele estava lá, e ele disse que com a grande sede, terminou de orar, levantou, foi na cozinha, pegou a água, sentou e disse: ué, o que aconteceu? Ele não levantava mais. Ele nem se deu conta, irmão. A cura foi instantânea. Ele levantou, foi na cozinha, pegou água. Quando estava bebendo, foi que ele viu: ué, o que aconteceu? Eu levantei. Quando ele puxou, não tinha mais nada. Deus é o Deus dos de repentes. Deus é o Deus dos de repentes. Às vezes você está dizendo: ah, eu sei lá quando é que essa confissão eu vou ter que cessar. Talvez seja hoje. Marcos 11:23. Não tem que esperar 1 ano, não tem que esperar 2 anos, 3 anos. Sim, existe muitas vezes o papel de plantarmos sementes. A Bíblia diz, irmãos, que às vezes você planta como um grão de mostarda e nasce e fica grande. Mas tem coisas que você fala, irmão, e como foi dito aqui, a palavra da Priscila, tem coisas que você quer que Deus quer que você fale hoje como agora.
Aleluia. Receba cura onde você estiver. Receba cura onde você estiver. Receba libertação aonde você estiver. Seja curado, seja sarado. Ah, pastor, é um familiar meu. Eu declaro aonde quer que ele esteja nesse exato momento. Eu declaro cura chegando ao teu familiar. Eu declaro cura chegando lá. Eu declaro paz. Eu declaro que essa semana, irmão, você vai ouvir boas notícias dos seus amados. Você vai ouvir boas notícias dos seus parentes. Vai chegar notícia boa na tua porta. Vai chegar notícia boa na tua caixa de correio, irmão. Vai chegar notícia boa no teu WhatsApp. Vai chegar notícia boa no teu Telegram. Ei, escuta essa. Vai chegar notícia boa na tua conta bancária, irmão. Ah, pastor, mas vai vir de onde? Eu não sei, irmão. Eu não sei como vai acontecer, mas eu sei que Deus tem filhos no norte, Deus tem filhos no sul, Deus tem filho no oeste, no leste. Irmão, Deus tem filho que ganha em dólar, Deus tem filho que ganha em euro. Deus pode soprar o teu nome, irmão, nas 4 cantos dessa terra. Tá chegando boa notícia, irmão. Tá chegando coisa boa na tua vida. Tá chegando coisa boa na vida dos teus amados. Tá chegando coisa boa na tua casa. Aleluia. Eu declaro, irmão, essa vai ser a melhor semana que você já viveu. Funciona. Vai ser a melhor semana. Vai ser a melhor semana. Vai ser a melhor semana. Vai ser a melhor semana, irmão. Aleluia. Oh, aleluia. Eu quero declarar, irmão. Já que você está com a boca fechada, vai ser na minha fé então. Mas eu vou dizer por você: coisas que estavam travadas, irmão, vão ser destravadas nessa semana. Aleluia. Aleluia. Eu declaro, irmão, vai chegar. O diabo não pode segurar por muito tempo. Ele pode tentar fazer você desistir. Aleluia. Aleluia. Você não lembra de Daniel não, irmão? Daniel estava ali aguardando uma resposta, mas tinha uma resistência no reino do Espírito. Tinha uma resistência, irmão. Mas deixa eu te dizer, quando o anjo chegou, ele disse: Daniel, Daniel. Tá ali Daniel orando. 21 dias, irmão, nada. 21 dias, nada. Mas quando o anjo aparece, ele diz: Daniel, deixa eu te contar uma coisa. Tem 2 coisas para te contar. Uma, no céu você é muito amado. Por que será que Daniel era amado no céu? Eu acho, irmão, que o céu olhava para Daniel e via alguém andando em fé. A outra coisa que o anjo diz é: Daniel, tua oração foi ouvida desde o primeiro dia. Tem gente aqui querendo desistir de orações que foram feitas. Não põe na gaveta não. Não põe na gaveta não, irmão. Não põe na gaveta não, irmã. Deus está falando, tua oração foi ouvida desde o primeiro dia. Não é tempo de pôr na gaveta. Vai acontecer. Vai acontecer. Vai acontecer. Vai acontecer. Vai acontecer. Vai acontecer. Vai. Aleluia. Oh, aleluia. Vai acontecer. Vai acontecer. Vai acontecer. Vai acontecer. Vai acontecer. Tudo o que Deus falou. Ei, vamos lá. Quem lembra aqui de algo que Deus te disse? Quem lembra aqui de algo que Deus te disse? Ah, pastor, tá me vindo aqui. O Espírito Santo vai trazer agora na memória. O Espírito Santo vai trazer agora na memória coisas que Deus falou com você que você nem lembrava. Usou pessoas para falar para você que você nem lembrava. Deus usou pessoas para falar para a gente que não era uma cafeteira,
que não era uma casa, que não era um carro, que não era uma igreja, que não era apenas sabe, essas palavras estão vindo à tona, porque Deus falou para a gente. Ele não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Não vai ser uma cafeteira, amor, não vai ser uma casa, não vai ser um carro, vai ser muito mais. Não vai ser uma igreja, vão ser igrejas. E eu quero declarar pelo Espírito da fé, o Espírito Santo está te lembrando coisas que Ele até usou pessoas para te prometer. Eu quero te dizer, vai acontecer, vai acontecer, vai acontecer, irmão. Aleluia, aleluia. Quantos estão prontos para ver o que Deus falou acontecer? Aleluia. Tudo que Deus falou vai acontecer.